Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Não é o Paz e Bem da antevéspera da eleição, mas é o da reta final. Hoje, dia 23 de setembro de 2022, quando eu estou falando com você, nós estamos a 9 dias. Já não é mais, já não se conta mais nas duas casas, né? Já descemos de uma dezena. 9 dias até as eleições que desenham o novo país, a possibilidade de um país que se constrói ou a continuidade de um país em processo acelerado de destruição. O que a gente assistiu essa semana tem sido impressionante, impressionante. A quantidade de adesões, é como se o país inteiro, gente de esquerda, de centro-direita, de todos os lugares, todo mundo, menos bolsonarista, menos fundamentalista, menos cirista e menos tebetista, se é que esse existe, todo o resto do país lulou. Todo o resto do país entendeu que é necessária uma frente ampla contra o fascismo. Hoje nós vamos falar sobre o cultivo do fascismo. Como é que esse fascismo foi germinado? Como é que é o germe da violência? Sim, porque o fascismo não é uma ideologia. O fascismo não é uma filosofia. O fascismo não é uma religião. O fascismo é só uma coisa: morte. A apologia da morte. A apologia da violência, a negação do direito de existência do outro. É só isso. Mas este só não dá a dimensão do sofrimento que tem gerado a humanidade ao longo do século XX e agora, no século XXI, quando voltou com toda a força. Imaginávamos que ele tivesse morrido nos escombros da Segunda Guerra Mundial. Não foi o que aconteceu. Então, nós vamos conversar sobre isto hoje. Antes de qualquer coisa, eu queria te pedir, inscreva-se aqui no canal Paz e Bem. A gente não tem um programa de chat, de superchat, nem também temos sonhos de 1 milhão de inscritos. Não, mas vamos lá crescendo, vamos fazendo nossa ampliação da nossa comunidade. Se você puder, torne-se assinante do canal Paz e Bem. Para nós é bem importante. A gente tem um programa de assinaturas. Você pode dar um clique aqui no Catarse, que se chama. Você pode dar um clique aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou se for no canal, no alto à direita tem uma minhoquinha colorida. Isso nos ajuda. Nós não temos também nenhuma grande pretensão. A ideia é poder fazer aqui e ali algum investimento e ajudar na sustentação de 3 estagiários que são bem importantes aqui para que a programação vá toda ao ar. E hoje a gente tem, de fato, uma programação bem extensa, né? A gente começa às 6 da manhã e tem programas que se estendem até a noite todos os dias. Incrível, incrível como vicejou, como floresceu. Eu queria falar sobre este germinar da violência, sobre como ela foi plantada, cultivada, e, portanto, o germinar do fascismo, a partir de uma reflexão que me foi feita, enquanto eu estava lá no Piauí, pelo reverendo Eduardo Henrique. Eu falei, nossa, muito interessante. E aí eu convidei ele, mas olha que alegria, nosso pároco, aquele que cuida da espiritualidade dessa comunidade toda aqui, gente de todo canto, gente ateia, gente agnóstica, gente da Umbanda, do Candomblé, espírita, católico, neopentecostal, pentecostal, ou até anglicana, ele cuida de todas nós. Então, convidei ele para conversar aqui, refletir um pouco sobre isso, né? Sobre como a gente chegou aqui. Olá, tudo bem? Olá, meu irmão. Que bom que você aceitou o convite. Legal. Quando você fez o convite, eu aceitei na hora. Legal. Bom sempre conversar com tu. Para quem está chegando aqui agora, a gente se conheceu, Eu acho que 19, né? Em 2019, o canal foi lançado em novembro de 2019, logo depois a gente se conheceu pelo chat, inclusive. Isso. E eu falei, que figura interessante é essa aí? A gente propôs a gente se conhecer virtualmente, nos conhecemos, aí já logo convidei ele para vir para o canal,
e foi maravilhosa, né? Essa é uma jornada maravilhosa do nosso uma reverendo jornada. Eduardo Henrique. Bem legal. Tem sido. Tem E sido, né? essa conversa é uma conversa que eu gosto de travar, né? Não é de Sim. hoje que eu matuto algumas coisas, penso algumas questões que eu acho que a gente pode conversar até para que a gente entenda, né, as coisas. Não é uma coisa sistematizada, acadêmica, né? São intuições, percepções a partir das minhas leituras, das minhas reflexões, né? Que eu acho que é Pronto. importante a gente colocar. Pronto. Como dizem vocês lá no Nordeste, você que é um pernambucano desviado para Santa Maria, Rio Grande do Sul, pronto. Vamos lá, quero muito escutar suas percepções e partilhar elas com a comunidade sobre essa questão de como é que a gente chegou nesse ponto, né? Como é que o fascismo, essa ode à violência, o culto à morte, como o fascismo se desenvolveu no país nos últimos Pois é, anos. pois é. Você sabe que eu ia falar um pouco da minha vida, né? Da minha Ótimo. trajetória. Vamos lá. 1991, eu tentei ser jornalista. Não sabia. Foi. Legal. Fiz curso. Não concluí, não, viu? Uhum. Tenho amigas, colegas de sala que hoje são grandes jornalistas, assim, pessoas, não é? E que estão destaque e tal. Eu acho engraçado quando às vezes o pessoal na televisão e tal. Mas assim, na verdade, talvez eu quisesse escrever ou falar, qualquer coisa desse tipo. Aí a orientadora vocacional disse, não, vai ser jornalista, mas não era bem isso, talvez padre. A questão é que na universidade eu descobri duas coisas. Descobri o mundo da universidade, dos livros e o pensamento, né? E também a fé. Né? Fui a fé reconduzido, né? Através das mãos de Teilhard Chardin, de um padre jesuíta casado que me disse, olha, você aí que vive nesses conflitos entre fé e ciência, lê o fenômeno humano, o meio divino. E foi por aí que eu fui a fé reconduzido, né? E a fé reconduzido, entrei em movimentos de pastoral de juventude, pastoral universitária. E aí, dentro desses espaços, claro, né, Gramsci, os cadernos e a formação, né? O Mauro bem sabe disso, na questão da formação da militância. E dentro desse diálogo, também eu trouxe para a minha formação a escola de Frankfurt, né? Os pensadores, né? Particularmente Marcuse. De Marcuse li um livro que, à época, peguei na biblioteca, né, e demorei a devolver, que foi Eros e Civilização. Uhum. E Eros e Civilização o que é? Assim, sem querer avançar muito. É exatamente a leitura marxista de Freud. E a ideia de que existem duas tensões, e aí o Freud vamos dizer assim, mais do final da vida, né? As pulsões de vida e as pulsões de morte. Thanatos e Eros e essas visões. E aí a questão da construção da civilização a partir dessa dialética, né? Marcuse vai colocar isso, esse elemento dialético. Mas é interessante observar que Marcuse, né, vai colocar que nessa dimensão o capitalismo, né, ele vai se colocar dentro da dimensão tanatológica, do Thanatos. E todo o discurso, né, que envolve essa dimensão do controle da sexualidade, do controle da libido, do controle, né, para a questão mesmo da produção, no sentido mesmo da mais-valia e do lucro. Bem, é mais ou menos isso. É muito mais assim, só para a gente se situar. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de repente, o fascismo, né, tal como classicamente se coloca no nazismo e o fascismo italiano e as suas sucursais, né, aí o Salazar, o Franco e todas essas experiências que se teve, esse fascismo no início do século, e aí Marcuse está olhando para eles, tem aqui a origem.
nessa punção da morte. Uhum. E dessa glamorização da morte. E dessa exaltação da morte. Ou há um autor, não é, que chega mesmo a dizer que o nazismo é um grande ritual. É uma grande ritualística, né? Uma grande liturgia sem transcendência, mas que se baseia nesses elementos da punção da morte, né? A Então, grande liturgia da morte. da morte, a grande liturgia da morte. Então, eu rememorando, né, revisitando as minhas memórias dessa época, eu observei uma coisa, até é que Gramsci falava exatamente sobre essa questão da superestrutura, né? E de como a revolução e como a questão passava pela compreensão da classe trabalhadora, da classe do movimento revolucionário, dos elementos da, da classe trabalhadora, da cultura dela, né? Por isso que ele não excluía, diferente de outros, o elemento religioso, né? Gramsci, em vários momentos, vai questionar a Igreja Católica, por exemplo, italiana, por não ter a capacidade de entender o povo e fazer com que, e mais, de um lado, né, o curto-circuito, de um lado, a Igreja italiana pós-Concílio Vaticano I, e do outro lado, a classe trabalhadora emergente, rechaçando, né, os elementos próprios da espiritualidade, né? Como naquele discurso clássico, ópio do povo e tal, aquela coisa. E, com isso, não conquistava os corações dessa. Então, ele vai dizer que, em determinado momento, e aí a questão que eu vou colocar, de repente se tira esse elemento do catolicismo popular italiano, né, está falando aqui da Itália, Gramsci, e aí coloca no lugar o quê? Fascismo. A liturgia da morte, né, da coletividade, o facho, da coletividade autoritária. O que é o facho? O fascismo, aquela coisa. É o que ligava, o que vamos dizer assim, o juiz, né, romano levava consigo, que era um ramo de fachos ligados num, num como é? um, um instrumento, né? Um instrumento de corte, né? Feito uma machadinha. Então, todos eles, e aí a nação, junta dentro, né? Ao centro, essa machadinha que representava o poder de corte, né? Então, veja, é simbólico isso. É isso que dá o nome ao fascismo. E essas dimensões é amarrada a partir de quê? A partir das dimensões autoritárias da morte, dessa punção da morte. Gramsci percebeu isso. Há um curto-circuito aqui. A classe revolucionária não entende o povo. E o povo, da sua vez, não entende esses elementos. Né? E aí, o que é que acontece, Mauro? Que aí é a minha conversa com você, e esse diálogo entre Gramsci e Marcuse. É que eu observei que, a partir dos anos 90, particularmente no final dos anos 90, houve uma proliferação de publicações sobre a Segunda Guerra Mundial. E é o caráter dessas publicações em revistas, isso, exatamente. É a ideia de que a Segunda Guerra Mundial, mais do que uma informação histórica, né, essas publicações glamorizavam os elementos nazistas. Então, por exemplo, banca de jornal e
falando anos 90, tá? Bancas de jornal e livrarias. Muita publicação sobre a Segunda Guerra, armas, tanques, medalhas, uniformes. Quase nada, ou pouco, sobre campos de concentração, por exemplo. Sobre o extermínio, sobre o Holocausto. Você comprava uma revista e ganhava a cruz, uma réplica da cruz gamada, né? A cruz de ferro. Então, são esses elementos, sabe, que saltam aos olhos e que a gente pode pensar que, nesse jogo dialético, de um lado, se tem para vender porque tem quem consuma. E, por sua vez, tem quem consuma porque tem elementos disponíveis, né? Qual o interesse de as pessoas fazerem uma coleção de armas, de miniaturas de armas da Segunda Guerra? Ou de condecorações nazistas? Ou de símbolos disso ou daquilo? Tanques de guerra. Monte você mesmo o seu tanque de guerra. Monte aviões da Segunda Guerra. Qual o interesse disso? Essa glamorização, né, passa exatamente pela compreensão estética e que, com certeza, dentro de uma situação, né, civilizatória, em que, exatamente, né, isso era colocado como souvenir, né, como você comprava a revista e vinha grátis, né? E você montava sua coleção em casa, veja. Então, são coisas assim que à época, eu já percebia, sabe? Então, qual o sentido disso? Por que essas coisas? Por que esses elementos? E aí a gente só pode ver que isso é uma conquista dos corações e almas. Isso é uma conquista dos elementos, exatamente da exaltação desse fátio, né? Dessa compreensão de pertença a esse grupo, aos colecionadores, aos que têm, né, réplicas da Segunda Guerra em casa. Né? E criar um grupo e criar um espaço. E volto a dizer, nos anos 90 ainda ressentido, né? Ainda com o pé atrás, não, isso são elementos da Segunda Guerra, né? Da história, a gente precisa cuidar da história, né? Mas, se é história, e o lado do extermínio, da morte? Né? Isso pouco ou nada aparecia nessas publicações. Eu não estou falando aqui das publicações sérias que citei sobre história, tá? Livros e revistas. Estou falando de publicações até populares, exato. Né? Você comprava a revista e ganhava uma miniatura de uma arma. Você fazia a coleção em casa, montava. Essa é a famosa Luger, né? Que é uma arma lá típica do exército alemão, né? Pois é, pois é. Então, essa questão que a gente precisa compreender. Qual o sentido disso? Se não um projeto. E aí, junto a esses elementos, se reúne par e passo a ideia do que eu estava te dizendo. A proliferação de filmes, e aí é uma questão até que a gente precisa pesquisar e quem se interessar possa. A proliferação de filmes, né? E aí, a canal aberto, a época, né? Anos 90, estou falando, do século passado, de filmes de pessoas que estavam o cara era a família, bandidos tinham entrado na casa, violentado a esposa, matou a filha, né? E o trabalhador, né? O cidadão de bem entra em casa, encontra aquela situação, e aí ele toma para si a questão da vingança, né? Diante de um Estado, diante de uma justiça corrupta, olha o discurso. A história era a mesma, só mudava a numeração em seguida.
Vontade de matar 2, vontade de matar 3, vontade de matar 4, não sei o que, matar 5. E a história era sempre a mesma. Uma pessoa pacata, um bom pai de família, que foi destruído, a sua família foi destruída por bandidos, e que vai a júri, e que comprando juízes, aquela coisa meio máfia, e aí ele sai sorrindo assim, dizendo, tá vendo, cidadão de bem otário, né? A gente aqui conseguiu essas coisas e vai continuar livre. E aí ele, tomando por isso, faz a vingança. Mata um por um, Uhum. né? Estrategicamente, de forma metódica. Isso também acontecia. E era interessante ver que isso atingia a que pessoas? A população em geral. Aquele pessoal da fila do banco. Aquele pessoal que estava ali na fila do supermercado. Você viu o filme de ontem? Rapaz, é isso mesmo. Sabe? O cara tem que matar mesmo. Tem que fazer isso mesmo. Aí quando a gente dizia assim, não, mas veja, você defende direitos humanos, é? Uhum. Eu estou falando anos 90. Porque isso é interessante, porque essa é uma produção que vai acontecer lá nos Estados Unidos, né? Se a gente Isso, pegar lá o Clint Eastwood, Charles Bronson, isso, especialmente, não é? isso. Nos anos 80, mas que vai chegar aqui no Brasil só nos anos 90. Né? Ela vai se disseminar, se popularizar aqui no Brasil, de fato, nos anos 90, né? Aquela série o Dirty Harry, com o Clint Eastwood, e Isso. aquela sequência, especialmente Desejo de Matar, do Charles Bronson, sempre nessa lógica mesmo, né? É o indivíduo que combate o sistema. É o Bolsonaro, né? É o indivíduo sozinho. Ontem estava vendo o Ciro Gomes no Monark, esse fascista também lá, o Monark. Entendeu? E aí ele dizendo, eu sou o homem contra o sistema, eu sou o único candidato contra o sistema, um discurso tipicamente fascista, né? Tipicamente fascista. Né? Que é o discurso do Bolsonaro também, né? Que em 2018 colou, e esse ano não cola mais, porque afinal ele é o sistema, né? Ele está no poder. Mas ele ainda Isso. tenta sustentar esse discurso, que é o Dirty Harry, né? Que é o Charles Bronson, Desejo de Matar, né? O que você falou. É o cara que o sistema vai lá, os bandidos, e matam, e aí ele sozinho vai lá e sai matando todo mundo, né? E E faz justiça vinga. com as E a próprias mãos. vingança. E no final, ele é o herói. Uhum, Né? Depois de matar todo mundo, aí ele se sente e diz assim: fiz a justiça. uhum. Né? E ri do sistema, e ri dos juízes, dos advogados, do sistema. Né? E aí ele pega aquelas cenas finais, né? Ele pega as roupas e tal, a foto da família, bota dentro da mala, né? Todo aquele elemento de glamorização, né? De dizer, olha, vinguei, né? Vocês estão vingados, né? Fiz isso por vocês, né? Pela memória, pela honra da Sim. memória de vocês, né? Então, esse elemento é algo que passa pela psique, passa pela mentalidade que está por detrás disso tudo. Porque o que a gente vê é o efeito, a gente vê o fenômeno, né? Mas o que é que alimenta isso? O que é que faz isso, sabe? É o cara que sozinho se rebela. Se você pega as falas desse pessoal, eles dizem, eu continuo porque ele fala a língua da gente. Uhum. Ele diz o que pensa. Os políticos não dizem o que pensa, ele diz o que pensa. Eu quero escutar isso. Eu me sinto representado por esse sujeito por conta disso. Porque ele fala aquilo que eu penso e que eu sempre quis dizer. Eu sempre quis dizer, eu sempre quis expressar o preconceito, eu sempre quis essa punção da morte, mas esse arcabouço jurídico, sabe? Esse verniz civilizatório me impedia, não é? Como aquele cidadão de bem
né? Voltando do seu trabalho, depois de um dia cansativo, né? No escritório, com a sua mala, encontra a família toda morta, né? Por bandidos, drogados, pessoas que estão, né? Sádicos, que têm vontade. Então, aí ele diz, não, se eles são sádicos, você também. E ele se arma, ele bota as coisas, ele aprende, ele, sabe? Então, desperta isso nele. Agora eu tô livre para exercitar isso. Sem mágoas, sem qualquer tipo de freio. É isso que está por baixo. É esse substrato que alimenta essa punção da morte. E aí, acompanhando, né, as suas falas, né, eu vejo, Mauro, essa luta permanente, né, na conversa com o pessoal que te acompanha. A gente não vai se tornar igual a eles. Uhum. A gente não pode se tornar eles também. A gente não pode entrar nessa história, sabe, diante dessa situação dramática, né, que o filme apresenta. Eu disse assim, eu vou me tornar também um assassino. Mas é isso que passa, é isso que a imagem que se construiu no senso comum. Porque Gramsci vai dizer isso, a grande luta se trava no senso comum. Não é na academia, não é na universidade de Pádua, de Roma, não é nos grandes, né, gabinetes do Vaticano, na Cúria. Não, é no cotidiano do povo, que faz a promessa, que fala ali com o pároco. É o pároco que a gente tem que conquistar o nosso coração. Gramsci vai dizer isso. Né? E quando, às vezes, a esquerda se perdeu, quando, de repente, não levou em conta isso, sabe? Uhum. Essa fala do pároco, do capelão, daquele senhor, sabe? Conquistar o coração dele, sabe? Sim, sim. Assim como Não, a indústria cultural fez. e essa é uma questão, né, Edu? O mundo é muito cruel. O mundo é muito opressivo. O mundo é muito destruidor e o mundo amassa as pessoas. Né? Quando eu estou dizendo o mundo, eu estou falando o sistema. E aí estou falando no Brasil, todos os 500, agora mais de 500 anos da história brasileira, foram anos, centenas de anos em que os mais pobres, em que os funcionários, a classe média baixa, foi humilhada, foi maltratada. Isso. De fato, se vai para o judiciário, vai ser condenado. Né? As pessoas vivenciam esta opressão dos poderosos sobre elas. E isso vai cultivando, ou pode cultivar, ressentimento, né? As pessoas vão ficando ressentidas, amargas, né? Vão ficando, né? Vão cultivando esse sentimento de ódio contido, que você não pode expressar, porque se você expressa, você está liquidado, o sistema te pega. Então você vai cultivando silenciosamente. Aí aparece um herói, aparece um Charles Bronson, aparece um Mussolini, aparece um Hitler, aparece um Bolsonaro, e aí ele passa a ser alguém que vai fazer essa confrontação, né? Com essa coisa meio o sistema, sem que as pessoas se deem conta de que eles são o sistema, né? De que eles são operadores desse establishment, acabam sendo os principais operadores desse establishment, né? E assim, mas aí você vai dar vazão a isso, aí você vai, de fato, Edu, eu vejo nas ruas de São Paulo as pessoas de amarelo e tal. Outro dia vim numa manifestação do Bolsonaro, estava saindo de casa e estava vindo a manifestação do Bolsonaro. Tem muita gente de classe média baixa. É uma ilusão da esquerda achar que são só as loiras de bolsa Louis Vuitton, da classe média alta, ou as ricas. Não, tem muita gente de classe média baixa que está lá e que está, né, deixando sair a vazão desse ressentimento, né? E aí é isso. Então, ó, é para prender, sim, é para arrebentar, é para torturar, é para matar. Né? É isso. É a minha vingança, né? Isso. Eu me sinto representado. E é uma coisa que o fascismo tem também, né? É o elemento da humildade, da simplicidade desses líderes, né? Dessas lideranças. E aí o que é que eu coloco, né?
o exemplo de Salazar, na paupérrima, né, Portugal. Né? Portugal, país pobre, nos anos 60, 50, Salazar morava numa cabaninha. Uhum. Né? Saía para ordenhar o presidente. Olha como ele é simples. Ele sai para ordenhar as vacas. Sim. Né? E volta para casa e tem uma refeição frugal. Né? À base de vinho e algumas azeitonas. Isso lhe parece familiar? E Uhum. essa foi a imagem. Depois da morte dele, se descobriu os milhões, né? De que ele sustentava amantes e tudo. Quer dizer, é isso. Ele não é, ele não é um de nós. Uhum. Ele se apresenta ou simula um de nós. E a imprensa portuguesa, né, cooptada por ele, claro, mostrou essa face do Salazar pobre, do Salazar com a cara da gente. Né? Uhum. E Sim. por que ele não vai. E nesse sentido, muito similar ao Bolsonaro, ou ao Hitler, que era um cabo lá, deserdado. É diferente de um Trump. O Trump opera em outra esfera, né? Porque o Trump, Isso, e aí, mas aí lá nos Estados Unidos, milionário. é o milionário, mas lá nos Estados Unidos a lógica é outra, né? Porque a lógica nos Estados Unidos é a lógica de que o milionário é alguém que eu admiro porque ele teve sucesso, porque ele deu certo, porque, Que Deus né? abençoou. Porque Deus abençoou, etc. Aqui, nessa nossa cultura latina, é um pouco diferente, né? Você vai valorizar o cara que veio do nada, o cara que era, né? O Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara lá do subúrbio do Rio de Janeiro, é um cara, né? Tenente, saiu do exército tenente, né? Fala em capitão agora, porque quando o cara é reformado, ele é promovido um para cima, mas ele era tenente, entendeu? Tenente, tenente. Vivia uma vida ali de classe média baixa. Então, esse é o cara, né? E ele mantém esta ilusão, né? Então, Claro. você vê ele lá, outro dia vi lá uma imagem dele, acho que foi no Rio de Janeiro, descalço, no meio da multidão, né? Isso, Eles montam a cena dele comendo farofa e deixando a farofa cair no chão, né? isso. Essa ideia da simplicidade, como o Jânio Quadros, no passado, que jogava farinha nos ombros para dizer que era caspa, né? É isso, é isso, é isso. Então, eu acho que esses elementos, sabe, constroem o arcabouço, sabe? Porque eu não fiz jornalismo, né? Não concluí o jornalismo, mas concluí história. Uhum. E na história eu perguntava para as minhas professoras, onde é que estão os torturadores, professores? Os professores de português, de história do Brasil 2, né? Brasil contemporâneo. Onde é que está esse pessoal? Eles simplesmente não deixaram de existir. Eles Uhum. estão em algum lugar nesse planeta. Eles não sumiram. Eles estão onde sempre estiveram. Sim. Ali, ó, convivendo, mas sem um espaço de manifestação do Sim. ressentimento, do ódio. Mas Porque eles estão lá, né? Tem eles estão mulher, lá, tem estão lá. filha, tem filho, tá na fila do cinema, vai no açougue comprar carne. Isso. E aí esse povo, ó, com a emergência dessa personalidade, ele se encontra vazão, sabe? De se expressar sem medo, sem... Ah, como isso é bom, essa punção da morte, né? Eu poder expressar isso, né? Sim. Porque essa punção é algo muito, muito doloroso. Então, eu posso me expressar agora, encontrando nessa liderança um cara que fala a língua da gente, que diz aquilo que a gente sempre disse, né? Com muita liberdade, palavrão, coisa suja, né? Sem freio. Olha aí, né? Sempre quis dizer isso na frente das câmeras, e ele diz. É isso que está por detrás do substrato. E o ressentimento, sabe? Assim como o soldado nazista, né? O soldado alemão, né? Humilhado, aquela imagem do soldado pedindo, né? Com o cap, pedindo dinheiro na rua de Berlim, né? Isso foi divulgado, né? Olha aí a situação do nosso herói, né? Do bravo povo alemão, Da Primeira humilhado, Guerra, né? isso, humilhado
né, pela Europa, que virou as costas, esse povo mestiço, misturado. Nós somos uma grande nação, né? Nós temos Wagner, né? Nós temos a tradição da mitologia, nós temos uma mitologia própria, distinta do resto da Europa. A mitologia teutônica, a mitologia nórdica, é uma religião. E aí, dentro disso, esses valores. E quem é que vai ser o catalisador disso? Hitler. Quem é que vai ser o catalisador do que nós temos hoje? Não é muito distinto. São essas lideranças carismáticas no sentido perverso da palavra que constroem essa visão e constroem a manifestação dessa punção da morte. Assim como também lideranças que expressam a punção da vida. Não vamos nos enganar. Não é? Lembra do Marcuse? Falava sobre o Freud da última, né? Eros e Civilização, a punção da vida também. A gente encontrar aqui no Brasil um espaço de um discurso de amorosidade, de afetividade, de emoção, né? De alguém que a gente se reconhece porque é humano. E essa humanidade que a população tem, que o povo tem, encontra nele expressão. Também. Agora, são funções da vida, né, irmão? E aí é uma diferença muito interessante isso, né? Porque, por um lado, você tem um sujeito que se apresenta como o imbrochável, ou seja, o macho rijo, que cumpre seu dever diante da mulher, de violá-la toda noite, né? O imbrochável. E o outro que diz assim, estou apaixonado. Né? Estou apaixonado. Né? Então, você vê, são duas dimensões completamente diferentes. Né? Uma dimensão que é uma dimensão que, ao fim e ao cabo, é a dimensão do elogio do estupro. Né? O imbrochável é o elogio do estupro. Né? É a ideia de que eu estou sempre pronto para violar, para invadir qualquer mulher. O apaixonado... É isso aí. Né? É o priapismo. O apaixonado é alguém que se fragiliza, né? Que faz poesia, que se encanta. Né? Então, é muito diferente. São duas pulsões muito... É claro que em ambas convive, né, porções do seu antagônico, é dialético. Isso, né? Então, claro, dialética. A pulsão da vida também carrega, né, em germe, pulsão da morte. E da mesma maneira, quem carrega a pulsão de morte tem ali nesgas de pulsão da vida também. Claro. Né? É um processo sempre muito complexo, mas o fundamental de reter agora, me parece, que você traz, Edu, minha conclusão, a partir do que você traz, é como identificar qual é o movimento predominante. Né? Isso é fundamental. O movimento predominante é o movimento para a morte ou o movimento predominante é o movimento para a vida. Né? Marcuse vai falar sobre o desejo, né? Como o capitalismo... Bem, Marcuse está falando do capitalismo, né? Ele se apropria do desejo, né? Transforma isso em consumo, né? E transforma isso em produção, e transforma... eu quero dinheiro, né? Eu preciso ter riqueza, e vai construir essa ideia, né? Mas isso é desejo, é o desejo, é libido. E aí ele é sequestrado. Aqui, a libido, na punção da vida, nos leva para frente, nos leva ao sorriso, nos leva a encontrar mais alegria. Não é? Porque Eduardo Henrique, 40 minutos de conversa, já precisamos encerrar. Já, a conversa é boa. Eu acho que... Pois é, estava esquentando, né? Vamos renovar essa conversa mais adiante. Né? Acho que valeu a pena, acho que esse país um país bem especial de diálogo, com o reverendo Eduardo Henrique. Aqui estou começando também uma sequência que tive ideia de diálogos com protagonistas aqui do Paz e Bem, né? Hoje com o reverendo Eduardo Henrique, depois vou organizar com a Carla, né? Vou organizar com a nossa Carla Pavão, tá? Com todas as gentes que vêm aqui, né? Com a nossa Yalorixá, Adriana Dinanã, né? Nossa monja, com todo mundo, né? Vamos fazendo diálogos, fazendo conversas trocadas aí sobre percepções, intuições,
né? Nada muito acadêmico, como você disse no começo, né? Mas ir trocando essas intuições, percepções que fazem essa característica da espiritualidade plural, que é o norte do Paz e Bem. Meu reverendo, sua bênção. Que a vida, né? Que a vida e o Deus da vida nos abençoe, irmão. Que tenhamos verdadeiramente eleições democráticas, de muita paz, de muito amor. E que a gente possa verdadeiramente, cada dia mais, exercitar essa punção da vida em nosso cotidiano. E as bênçãos de Deus, Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo, esteja conosco hoje para sempre. Amém. Amém, axé. Neste domingo, todo domingo é o reverendo Eduardo Henrique que conduz o Paz e Bem. Então, nesse domingo será um Paz e Bem a uma semana das eleições. E ele vai ter, né, para nossa alegria, né, ele vai ter a função de fazer o Paz e Bem do domingo 2 de outubro. O Paz e Bem do dia da eleição. Né? Nós fizemos hoje. Vai ser especial. Vai ser especial. Nós fizemos hoje e na próxima sexta-feira, e vamos, claro, falar de eleições na sexta-feira que antecede o Paz e Bem de domingo de Eduardo Henrique, que é também o dia da nossa eleição. Obrigado, Edu. Reverendo, adorei sua bênção, vou levá-la para minha sexta-feira, meus próximos dias. Tchau. Amém. Paz e Bem. Tchau, querido.